Olá, chegando por aqui para falarmos sobre novamente, falarmos sobre as implicações trabalhistas que estão impactando diretamente as pequenas e as microempresas aqui do nosso Brasil. Vou aguardar a entrada, a chegada aqui do nosso colega advogado André Machado, que vai participar dessa live. Bem-vindos, bem-vindas. Para quem está chegando, tem uma luz enorme aqui em cima de mim. Deixa eu passar um pouquinho mais para cá, deixa eu ver se melhora. Acho que melhorou um pouquinho. E vamos conversar então com o André que está chegando sobre os impactos trabalhistas, especialmente sobre redução de contrato de trabalho, suspensão, nesse momento em que o Lewandowski disse que tem que passar tudo pelo sindicato. Então vamos entender aí nessa parte prática como é que vai funcionar. Bem-vinda, Larissa, Fabiano, Marcela, Márcio, todo mundo por aqui para aguardarmos a presença do André que acabou de chegar. Deixa eu chamá-lo aqui. Junto com o André, já deixe suas dúvidas aqui para a gente conversar a respeito do que fazer. Hoje é um dia aqui de caos novamente, a gente não sabe nem como orientar direito os nossos clientes. Olá, André, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Como Deu estão? para ver que saiu de casa, então. Saí de casa. Cortou o Por que cabelo. eles falam isso? Não dava mais, né? Eu estava brigando com a escova, não ficava mais no lugar. Tinha Ah, mais então como. tá certo. Bom, então. Aliás, na nossa última live fizemos um comentário sobre o cabelo, aí eu Pois é, resolvi dessa então. vez. É por isso que eu estou falando, né? Na última live teve comentário que o André tava com o cabelo grande, então agora hoje tá de cabelo quase raspado, então tá tudo Agora eu vou certo. falar mais. Bom, doutor André, nos socorre, por favor, porque a gente está sem saber o que orientar para os nossos clientes aqui, que são clientes aqui da contabilidade. De um lado, Uhum. nós temos a medida provisória 936, que autoriza redução de jornada de trabalho, 25%, 50%, 70%, e também a suspensão aí pelo prazo de 60 dias. De outro Sim. lado, nós temos uma resolução do ministro do Supremo, Lewandowski, falando que para fazer esse tipo de acordo tem que passar pelo sindicato. E do outro Uhum. lado, nós temos os sindicatos que não atendem o telefone, porque estão home office, não estavam nem atendendo, sem nos dar uma orientação do que fazer. Conte-nos, desvende esse mistério para nós, por favor. Então tá, vamos começar pelo início, né? Vamos. Já naquela medida provisória 927, que foi a primeira que tratou dessa questão da redução, suspensão do contrato de trabalho, é, todos devem lembrar que isso, por si só, era o artigo 18, foi revogado no dia seguinte pela medida provisória 928. Já naquele momento, quando saiu essa redução do contrato, já as entidades vinculadas ao direito do trabalho, a Associação dos Juízes Trabalhistas, a Associação dos Procuradores de Trabalho, a própria OAB, diversas áreas do direito se manifestaram contrárias àquela proposição, da forma que foi feita, e um dos motivos era por uma eventual inconstitucionalidade. O que acontece? Nessa nova medida provisória, a 936, se repetiu a redução e suspensão a redução de jornada e suspensão do contrato de trabalho. Sim. Da mesma forma, no dia seguinte, o Partido Político Rede de Sustentabilidade entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade por esse mesmo motivo. Por quê? Porque lá no artigo 7º da Constituição, dentre outros, mas principalmente o artigo 7º, ele vai falar que toda e qualquer redução de jornada de trabalho, qualquer alteração no salarial, depende de um acordo coletivo. Certo. Então, a ANP confrontou, entrou em conflito com a Constituição nesses termos. Já era esperado que isso fosse acontecer, algum tipo de questionamento, porque já se via, inclusive, nas nossas orientações aos clientes, nós teríamos duas possibilidades de alteração dessa situação do MP. A primeira delas é um eventual questionamento da constitucionalidade, como aconteceu, e um segundo momento é quando essa MP for submetida ao Congresso, que eles poderão ali rever alguma situação. Isso do ponto de vista de segurança jurídica, acaba prejudicando, porque como está acontecendo, ninguém sabe muito para onde correr nesse momento. O que acontece? Quando isso foi apresentado ao STF, Supremo Tribunal Federal, caiu com o ministro Ricardo Lewandowski, que foi o relator da matéria, e ontem ele exarou essa decisão em caráter liminar, ou seja, para efeitos da aplicação da MP, está valendo a orientação ou a decisão que foi feita pelo ministro Gilmar Mendes, não, Ricardo Lewandowski. Essa decisão vai ter que ainda ser submetida, está valendo já, porque tem caráter liminar,
mas ela vai ser submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal, que vai acontecer no dia 24 desse mês. Já está pautada essa ADI para ser apreciada lá pelo Pleno. Enquanto isso, a Pode orientação... 4. dia 24 vai ser decisão, mas está valendo já é para Tá. observar. Quer fazer alguma pergunta? Eu posso emendar já para a Não, pode próxima. tentar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aqui no comentário e aproveita para O que acontece na live isso. e compartilhar essa live com outras pessoas que precisam saber desse assunto. Então, o que nós estamos orientando aos nossos clientes agora? Qual a diferença do que estava na MP e do que o ministro decidiu? A MP falava que você poderia fazer aquele acordo individual. O ponto questionado, para deixar bem claro, o ponto questionado pela Rede de Sustentabilidade foi justamente todos os artigos da MP que falavam em acordo individual, tanto para a redução quanto para a suspensão da jornada de trabalho. Então, esse foi o questionamento. Em resposta a isso, lá na MP, no artigo 11, parágrafo 4, se não me engano, acho que é isso, já previa que seria comunicado no prazo de 10 dias do acordo aos sindicatos competentes. Ali faria um acordo e comunicaria. Era uma mera comunicação, não havia agora o que o ministro está falando. Você vai comunicar, mas vai esperar a convalidação pelo sindicato respectivo no prazo legal. O prazo legal está lá no artigo 617 da CLT, que vai falar que quando fizer acordo coletivo, o acordo individual vai ser submetido lá ao sindicato, ele tem 8 dias para se manifestar sobre essa situação. Prática, o que vai acontecer? Faz o acordo de redução, suspensão, comunica ao sindicato e espera esses 8 dias para que o sindicato dê um retorno. O sindicato, o que vai acontecer? Ele vai pegar esse acordo e vai abrir uma discussão coletiva, vai ampliar o rol desse acordo para abranger os demais funcionários ali. Se o sindicato não falar nada, está valendo o acordo que foi feito. Se o sindicato ficar em silêncio, vale o acordo. Vale o acordo. Certo. É o que está lá. Então, a gente está com essa dificuldade de comunicação com os sindicatos, né? Muitos sindicatos não estão funcionando, ou em home office, ou ainda também não se posicionaram, porque a decisão foi ontem, ainda não se atentaram nessa situação. E imagino que muitos também vão sofrer uma enxurrada de acordos, né? Dependendo da extensão do tamanho do sindicato, né? As categorias profissionais que compreenderem vão receber uma enxurrada também, não vão ter essa celeridade toda para se manifestar. Então, mas o ideal se for optar por fazer acordo ou a suspensão do contrato de trabalho, faça e já comunique de imediato ao sindicato. Certo. E aí ele vai ter que vai estar valendo o que está na liminar. E essa comunicação ela pode ser através de uma formalização por e-mail, por exemplo? Então, aí é outro problema, né? Como formalizar isso? Isso, desde a formalização do acordo, né? Principalmente para quem não está trabalhando, e a segunda formalização com o sindicato, são duas? Isso. Então, a gente teria que ter um recebido, né, do sindicato. Se o sindicato, por e-mail, acusar o recebimento, está entendendo o que está valendo, porque o sindicato está ciente, né, já deu o ok. O ideal seria, se pudesse fazer um protocolo via aviso de recebimento e receber esse entregue, né, dos correios, ou mesmo pessoalmente no sindicato, caso esteja com um atendimento, que é meio complexo, mas se tiver atendimento, o ideal é que leve lá e protocole. O que acontece? O que é importante nessa história? Que vai contar o prazo da ciência do sindicato. Então, se o sindicato disser que não recebeu, não correu o prazo, logo tu pode estar aí com insegurança no teu acordo. Certo. Então, o ideal é procurar sempre ter isso já bem estabelecido, que tu tenhas a comprovação, né? A gente rindo já da carta R. Exatamente, né? Parece que nossa situação. mandar uma R, o correio nem está aberto para receber correspondência, eu acho. Não, tem uma situação bem complexa. O correio está fazendo as entregas, mas aquelas internas, né? Não tem ainda atendimento ao público. Exato. Então, numa situação complexa, né? Então, uma situação complexa porque, assim, claro, o ministro deu a decisão dele, é sempre importante também ter em mente, assim, parece ser mais fácil o acordo individual, de fato é mais fácil, mas se olhar para uma lógica do direito do trabalho, quando se tira os sindicatos, ou se tira a coletividade da parte do empregado, acaba-se pelo contexto ali, criando um desequilíbrio, porque para o direito do trabalho, sempre o empregado vai estar mais vulnerável nessas situações. Né? Uhum. Então, embora tenha-se a intenção da celeridade de proporcionar a manutenção de emprego, por outro lado, há um cuidado, e isso o ministro deixa claro na decisão dele,
de que, eventualmente, um acordo mal feito pode desequilibrar, e aí vai acabar ferindo outros artigos da Constituição e vai anular esse acordo já lá do nascimento. Então, o que ele tentou fazer nessa liminar é criar um mecanismo para colocar os sindicatos, tornar essa decisão coletiva, porque o sindicato é, pela Constituição, quem tem ali o poder de representatividade da coletividade daqueles trabalhadores, né? Exato. Então, para quem trabalha principalmente com as empresas, é ruim isso, porque tira um pouco da liberdade que a gente teria, né? Para poder conversar com os funcionários e definir algumas coisas. Em contrapartida, tem esse lado da justiça que está fazendo contrapeso, né? Ele tem que analisar, porque até a decisão foi tomada até, de certo modo, rápido. Se estendesse mais por 1, 2, 3 dias, muitas coisas já teriam sido feitas e para voltar atrás, conversar de novo e ter que rever, ainda sofreu o revés lá de ter acertado, não ser aceito o acordo e ter que arcar com todos os custos que teria eventualmente. É um problema, né? Tem uma pessoa falando aqui que o sindicato lá da cidade dele negou a homologação porque a pessoa não é sindicalizada. E quem não é sindicalizado, como é que fica? Não está claro sobre isso, né? Se eles têm esse poder de fazer para todos ou não, cada sindicato vai ditar a sua regra? Não, em regra, sim, os acordos coletivos, convenções coletivas, é o sindicato ainda. A pessoa é livre para a associação sindical, não é obrigada a estar sindicalizada. Mas quem detém um poder de representação pela Constituição é o sindicato. Entendo que o fato da pessoa não estar sindicalizada não significa que o sindicato pode se omitir. Ele não pode usar isso também para barganhar, para obrigar a pessoa a se inscrever, né? A Certo. alteração que teve, a última alteração trabalhista que teve uma corrida dos sindicatos para tirar ali, para se desfiliar, para não ter mais aquela obrigação da contribuição sindical que estava prevista ali, né? Certo. Então, nesse ponto, nessa discussão, o ideal seria que os sindicatos olhassem para a coletividade e, como tem uma determinação judicial de receber e analisar, eles têm que se manifestar, nem que seja para dizer que não. Né? Sim. Se não concordar, quem tem a negativa, no sentido não vou aceitar esse acordo dessa forma, vai ter que aguardar uma decisão coletiva do sindicato para aquela categoria. Certo. Uau! E agora? Muita informação, falei muito rápido, repito tudo. E agora, né? Eu sei que aqui nessa live tem vários contadores que eu já vi entrando aqui também, e tem empreendedores, empresários, pessoas que têm colaboradores e que estão nessa decisão difícil, né? Hoje pela manhã eu ainda conversei com um cliente que tem vários colaboradores no guarda-chuva das empresas que ele administra. E ele disse, Marlise, se isso não sair hoje, eu vou ser obrigada a demitir, porque eu não posso esperar mais 2 dias por essa situação. Uhum. Né? Então, sobre essa pressão e decidir sobre essa pressão não é nada fácil. Então, a orientação, André, uma orientação assim mais prática, seria fazer esse acordo com o funcionário. A gente tem até 10 dias para comunicar ao empregador web que também não está funcionando e não está ainda, né, liberado para isso. E após isso, já de posse dessa carta assinada pelo empregado, já encaminhar para o sindicato e aguardar um aviso de recebimento? Seria isso a nossa estratégia? O que nós estamos tentando aqui é isso mesmo. Na verdade, assim, o prazo que tem de 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia era o mesmo prazo que tem para comunicar ao sindicato. Então, faz as duas coisas concomitante, né? Faz a comunicação lá quando funcionar, porque na verdade não é só isso, praticamente todos os links aí de acesso para o governo estão com problema de acesso, mas o ideal é que você tente fazer essa comunicação aí, né? A gente tem que esperar também, como a eleição foi ontem e hoje ainda estamos naquela mesma situação quando sai a MP, todo mundo atirando para todo lado, sem saber exatamente como proceder. Como eu falei, o ministro tomou a decisão dele, tem um embasamento jurídico, ok, só que aí tem o outro lado, que é a parte prática, quem está no front ali para tomar a decisão, né? Exato. Ainda não se tem segurança, na minha opinião, e também na opinião dos meus sócios, para se tomar uma decisão de redução, já aplicar sem ter agora essa convalidação do sindicato. Né? Antes, deixa de ser uma mera... Porque daí antes era uma mera comunicação, e a comunicação recebeu ou não recebeu não teria um impacto no acordo em si. Agora, como o ministro condicionou a validade do acordo a essa manifestação do sindicato, se tu não tem essa manifestação do sindicato ou a omissão, passou os 2 dias, comprovei, entreguei, o sindicato não se manifestou, o teu acordo está desprotegido, né? Está descoberto. E aí, talvez o prejuízo por achar que está aderido a esse negócio e não ter. Né? Talvez aí mais um dia ou 2 para que essa coisa fique um pouco mais clara de como vai funcionar.
até para os sindicatos possam também se organizar, né? Porque a grande maioria tem home office, está nessa situação de sem atividade, né? E a gente vai ter Entendi. que... Assim, nesse momento, eu acho que vale conversar com os funcionários, já ir alinhando, porque esse acordo vai depender de uma série de coisas, prazos, se for para suspender, por quanto Uhum. tempo, né? A NP, toda a restante da NP ali está valendo ainda. Exato. Naquela forma que foi colocado. 60 dias de suspensão, 90 dias de redução, tem toda Uhum. aquela compensação de como... Isso tudo já tem que estar conversado, né? E é bom que, que o empregador vá ao empregado e já comece a deixar tudo mais ou menos alinhado. E a hora que as coisas forem tomando um corpo melhor e a situação fica um pouco mais clara do procedimento em si, já está com um meio caminho andado, se a intenção for essa mesmo, né? É claro que tem muita gente que não tem mais nem o tempo para esperar, né? Não tem mais... Exatamente. Aí, a gente está com esse problema de velocidade, né? O tempo não Uhum. para. Então, A vai verdade é tentar... que os empreendedores, os empresários, eles estão já, pelo menos aqui em Florianópolis, desde o dia 19 de março parados e pagando salários, né? Então já teve pagamento de salário nessa segunda-feira, muitos clientes já atrás de empréstimos para conseguir pagar essa folha que venceu ontem. E imagina levar isso por mais uma semana, 10 dias, todo o salário que vai gerar isso no mês que vem. Então tem muitos que realmente não têm condições de fazer esse pagamento. E é aí que mora esse sinal de alerta para que as empresas tomem devidamente essa decisão, mas sem ficar com prejuízo tributário, trabalhista no futuro, né? Sem estar desprotegidos, como tu falaste. Embora o ministro tenha colocado ali que tomou a decisão para trazer um pouco mais de segurança jurídica, tumultuou, né? Mas a Sim, segurança que ele fala é nessa situação de que tem aquele empregador que vai estar fazendo o acordo por uma necessidade e tudo mais, e eventualmente o empregado descoberto, né, vai estar vulnerável, e tendo vulnerável, se lá mais tarde for comprovado que uma cláusula Y, Z lá do contrato acabou prejudicando ele demasiadamente, pode anular, e aí anulando, volta tudo, né? Vem um exato, prejuízo corrigido com juros e tudo mais, né? exato. Então, Tem esse é o... uma pergunta aqui sobre a carta proposta. Eu imagino que seja a carta que vai ser enviada ao colaborador sobre redução ou sobre suspensão. Tem Uhum. formalidade ou está livre de formalidades? A gente aqui está usando uma carta que nós recebemos através de algum meio de comunicação, eu não lembro agora se foi do CDL, se foi do nosso Conselho de Contabilidade, a respeito de um modelo, um pré-modelo que está disponível aí na internet, inclusive, né? Uhum. Tens alguma orientação com referência a essa carta de comunicação? Em termos de modelo, como tu falou, tem bastante coisa disponível aí. O que é importante sempre é deixar claro na carta proposta qual vai ser a redução de jornada, qual vai ser dentro daqueles percentuais da NP, qual vai ser o adotado, como vai funcionar, tentar descrever ao máximo, lembrando que quem optar por redução ou suspensão, não existe teletrabalho, não existe home office, Uhum. para compensar essa jornada. Trabalha um pouco no estabelecimento, aí suspende e depois trabalha em casa. Não. Aí Sim, vai estar abrindo uma brecha para reduzir o salário, reduzir nada naquele período ali, deixar tudo muito bem colocado na carta para o empregador, para o empregado ter noção do que vai acontecer, né? Do quanto vai ser reduzido o salário dele, né? certo. Esse é... Bom, hoje às 5 horas, daqui a pouquinho eu vou começar uma live aqui falando sobre essa decisão do empresário, do empreendedor, né? O quanto pesa tomar decisão no momento de crise e vou tentar ajudar quem estiver aqui comigo na live sobre qual o melhor caminho. Se o melhor caminho é dar férias nesse momento, se o melhor caminho é suspender o contrato, se o melhor caminho é reduzir salário. Vamos estudar aí juntos essas alternativas para que o seu negócio que está aí do outro lado sobreviva. Acho que essa é a grande intenção de todos nós, conseguir passarmos pela crise com as nossas empresas financeiramente bem e prontas para atuar depois que tudo abrir. André, considerações finais aí. Muito obrigada pela tua presença até aqui, sempre disponível, à disposição. Eu espero que não venha nenhuma surpresa amanhã para a gente marcar live extra, mas até aqui, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. A gente está fazendo live só com coisas extraordinárias, né? Tudo fugindo do Exatamente. padrão, tudo fugindo do que realmente geralmente a gente lidar no dia a dia, né? O que eu tenho a dizer é que procurem informações, fiquem bem assessorados com advogados e contadores para que tenha na tomada de decisão uma condição de realmente enxergar a melhor forma, né, como tu falou, suspender o contrato ou reduzir a jornada. Tem que fazer uma análise bem feita e ficar sempre atento, principalmente com os veículos oficiais, né, para ver quem está falando o quê, e não deixar cair aí muito por notícias paralelas, né.
No nosso Instagram do escritório, é o @gsac.adv. Tem um link lá na bio que tem todos os nossos informativos, né? Falando resumindo as MPs, mas também tem, eu botei já a decisão do ministro Lewandowski, já está lá na íntegra também, para quem quiser ver, no informativo Ótimo. 5, informativo 5. Né? E tem todas as outras situações lá. E também estou disponível para tirar alguma dúvida, quem quiser. Tá aí o meu Instagram, tanto aqui quanto no escritório. Ótimo, Tá, muito obrigada. A querida amiga Cristiane Cardoso também trabalha com legislação trabalhista, está avisando aqui que vai fazer uma live também às 21 horas. Então, se você está acompanhando aqui, é só entrar ali no canal dela e aguardar dar 21 horas aí para todo mundo se conectar nesse horário. André, obrigada. Até a próxima, então. Você que estava nos acompanhando, compartilha essa live, vai ficar salvo lá nos meus stories. Até amanhã. Esperamos que até amanhã esteja valendo tudo isso ainda, né? Antes que caia tudo. Mas compartilhe essa live com outras pessoas. Até mais. Tchau, tchau, André. um abraço, Annalise. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.